Boa noite, queridos, graça e paz. Amém? Estamos fazendo o fechamento hoje desses dias todos aqui. Domingo de manhã e à noite nós ministramos de forma geral para a igreja, foi bênção. E na segunda nós começamos a conferência do Amor em Servir. Tem sido muito bom estar com vocês esses dias, partilhar. E eu sei que uma semente está sendo plantada. Amém? É muito poderoso isso. Sabe, quando você olha para a movimentação de Jesus, Jesus sempre se movimentou com propósito. Amém? Jesus sempre foi intencional. Amém? Jesus sempre foi intencional. Tinha um lugar específico que Jesus gostava muito de estar. Esse lugar se chamava Betânia, a aldeia de Betânia. E na aldeia de Betânia, a aldeia de Betânia era caracterizada por uma família de 3 irmãos, que era Marta, a mais velha, Maria, a do meio, e Lázaro era o caçula. A Bíblia não fala sobre pai, mãe dessa família, não fala nada, só fala dos 3. A Marta, que era a mais velha, a Maria, que era do meio, e Lázaro, que era o mais novo. E às vezes você pode parar e perguntar por que Jesus gostava tanto da casa deles. Por que Jesus se inclinava tanto para estar na casa deles? Porque na casa deles tinha Lázaro que o amava, Maria que o ouvia e Marta que o servia. Essa é a plenitude do cristianismo: amor, ouvido e serviço. Mas também não pode inverter a ordem. Primeiro começa com o amor. Lázaro o amava, Maria o ouvia e Marta o servia. Porque o servir não começa com as mãos. O servir começa com amor. O Evangelho não é sobre nos ensinar algo. O Evangelho é sobre nos tornar alguém. O Evangelho não é você aprender a fazer algo e deixar de fazer algo. O Evangelho é sobre quem você era e quem você é. Ponto. Você não aprende a ser crente, irmãos. Você cresce na plenitude do seu entendimento, mas dentro daquilo que você já é. Então eu gosto muito desse entendimento que tinha Lázaro que o amava. Essa é a plenitude de um cristão. Quem ama vai para os pés, irmão, e fica lá ouvindo, cheirando a meinha dele. E depois que amou, foi para os pés dele, ouviu o que ele quer, e aí vai fazer. Esse é a plenitude de um cristão: amor, ouvido e serviço. Você sabia que quando o sacerdote ia ser ungido, separado para o sacerdócio, você sabe onde é que ele era ungido primeiramente? Ele era ungido no ouvido, depois no polegar direito, depois no pé. Ele não era ungido no pé primeiro, nem nas mãos. Primeiro ele era ungido no ouvido. Por quê? Porque primeiro ele tinha que ouvir, para depois fazer alguma coisa, seguir em direção a algo. Dá para entender isso? Não é uma receita automática. Eu acho que Deus gosta disso. Não. Vamos tocar 5 músicas que a gente ensaiou, e se ele não quiser ouvir nenhuma das 5? Não é sobre um cronograma, é sobre o organismo. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco do sacerdócio aos santos e ao mundo. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem como um sacerdote. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Não tem como, irmãos, a gente trabalhar toda essa aula numa única noite, não dá. Mas vai dar para entender. Gênesis 3, versículos 6 e 7. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se
então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Preste atenção. O homem, no plano original, ele não era cego. Ou seja, o homem não era cego antes do pecado, ele enxergava, irmãos. Mas após o pecado, ele passou a olhar apenas para si. O homem vivia nu, como a Karina bem gosta de dizer, ele andava nu e não se vergonhava. E por que ele não tinha vergonha? Porque ele não olhava para si. Porque quando você não olha para si, você não vê seus defeitos. Nós não fomos criados para introspecção, nós fomos criados para contemplação. O Evangelho não é você olhando para você e se aprovando ou se reprovando. O Evangelho é você olhando para Ele, e à medida que você o contempla, você é transformado. Esse é o Evangelho. Então, o homem não era cego antes do pecado, ele enxergava, mas após o pecado ele passa a olhar para si mesmo. Ou seja, após o pecado o homem passou a ser egocêntrico. Após o pecado o eu do homem passou a estar na frente. Agora, é importante nós entendermos que o homem é fruto do coletivo. O homem é um ser gregário, um ser relacional. E quando este se isola, isso é uma afronta contra Deus. Quando o homem sai do coletivo, é uma afronta, porque ele é um ser relacional. E a Bíblia diz em Provérbios 18:1: o solitário busca os seus próprios interesses e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Se ele insurge contra a verdadeira sabedoria, você não alcança a sabedoria se isolando, você alcança a sabedoria se relacionando. Então, quando o homem pecou, ele perdeu a motivação correta do relacionamento. Presta atenção, daria para a gente falar uma semana sobre isso, irmãos, porque aqui vai cair na carência, vai cair num monte de coisa. Então, quando o homem pecou, ele perdeu a motivação correta do relacionamento. Irmãos, Deus criou você porque Ele precisava do quê? De nada. Dá para entender isso? Então Deus não te dá alguém para você consumir, Deus te dá alguém para você servir. Deus não te deu uma mulher porque você estava precisando de uma. Deus te deu uma esposa na figura de igreja para você morrer por ela. Quer que repete ou fica só na primeira paulada? Pastor, Deus me deu uma mulher, e o que eu faço com ela? Veja o que Cristo fez com a igreja. Então Deus não te deu uma mulher para você consumi-la. Dá para entender isso, não? Então, após o pecado, o homem perdeu a motivação correta do relacionamento. Se antes ele era um doador, agora ele passou a ser um consumidor. Por quê? Porque na plenitude ele era um doador, porque ele era a expressão de Deus. Agora, após o pecado, ele perdeu a fonte, o amor doador, e ele desenvolveu a carência. E a carência, ela vem, a carência, ela tem vestes de amor, mas não é amor. Ela parece, porque carência e amor vestem a mesma roupa. A diferença é que o amor é doador e a carência é consumidora. Vocês estão aqui, não? Nessa altura do campeonato já deu para entender, né? Veste a mesma roupa, eu te amo, eu não sou nada sem você. Não, isso não é amor, isso é doença. A mulher no velório, o que vai ser da minha vida sem você? 6 meses depois ela descobre. Está resolvido, irmão. Não vai tempo, às vezes no velório. Então quando o homem pecou, ele perdeu a motivação correta do relacionamento. E a partir daí,
O homem deixou de se relacionar por afeto e passou a se relacionar por instinto. Ele deixou, porque, irmãos, tem gente que pensa que sexualidade é consumo. Sexualidade é celebração do relacionamento. Não é um consumindo o outro, é os dois celebrando. Mas após a queda, o homem consome a mulher. Porque o amor não busca os seus próprios interesses. E se ele não busca os seus próprios interesses, ele busca de quem? Amém? Não? Se o amor não busca os seus próprios interesses, irmãos, o amor sempre está buscando o interesse do outro. Então você quer saber se você está amando? Vê o que você vai levar de vantagem nisso. E se quando você descobrir que não vai levar vantagem nenhuma, e mesmo assim você fizer, e estiver disposto a fazer, com os olhos brilhando em fazer, significa que você ama. Isso é amor. Ele não consome, ele não busca seus próprios interesses. O homem deixou de viver por amor, e ele passou a viver no hedonismo. E o que é o hedonismo? O hedonismo é caracterizado como uma doutrina que defende que o único propósito da vida é buscar o prazer. Isso é hedonismo. É uma doutrina moral que defende que o único propósito da vida é buscar o prazer. Isso é hedonismo. Isso não é amor. Olha o que aqui diz Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Uau! Isso é pesado demais, irmão. Vamos ler de novo. O destino deles é a perdição, e o Deus dele é o quê? O ventre. Tudo que ele pega é para ele. Tudo que ele faz é pensando nele. O mundo hedonista, irmãos, ele pega o desejo e ele potencializa até se tornar uma necessidade. O mundo hedonista, ele pega o desejo e ele potencializa até se tornar uma necessidade. No amor, o homem dá. No hedonismo, o homem busca. Dá para entender, não? No amor o homem dá. E por que o senhor não está falando de servir em amor? Sim, só que nós precisamos entender que o amor, que o servir não começa na igreja. O servir começa no relacionamento com Deus. Por isso que é sacerdócio a Deus, aos santos e ao mundo. Deus não criou, irmãos, tem umas doutrinas distorcidas na igreja que me deixam aborrecida. De verdade, eu fico aborrecido quando eu vejo alguém falando que Deus criou a mulher porque viu que o homem não era bom que o homem estivesse só, como se o homem estivesse em depressão. Aí o homem está em depressão, carente, querendo fazer terapia. Deus falou: o jeito é a gente criar algum produto para ele. E aí criou a mulher. Aí a mulher é um produto para satisfazer uma necessidade. Mentira. A mulher, ela foi criada junto com o homem, mas recebeu forma depois. Da mesma forma que a igreja é eterna, a mulher também é eterna. Por quê? Porque como a mulher saiu de Adão, a igreja saiu de Cristo. E quem era Eva? A figura da igreja. Dá para você entender? Porque aí a gente pensa, irmãos, que o cônjuge é para suprir necessidade. Não. O cônjuge é alguém que Deus coloca ao seu lado para que você desenvolva o amor, de servir, de perdoar. Não tem lugar, irmãos, que mais exige amor do que o casamento, do que a família. Não tem lugar, irmãos, aonde a aliança é provada, aonde o amor é provado, é casa, é família, irmão. Então, após o pecado, o homem deixou de ser doador e ele passou a ser o quê? Um consumidor. Se no plano original ele se doava,
E tudo isso eu quero que você entenda que eu estou falando de fundamentos, mas que engloba todas as coisas: a igreja, o relacionamento, os negócios. A Karina fez uma live essa semana, e ela falava que ninguém faz negócio, o homem de Deus, as pessoas em Deus, elas não fazem negócio simplesmente para ganhar dinheiro. Elas fazem negócio porque ama, tem amor. É isso que a gente precisa entender. Dinheiro é secundário, vem em segundo, em terceiro lugar. A gente precisa ter essência do porquê que nós estamos fazendo. O dinheiro pode ser uma recompensa, mas ele não pode ser o alvo. Olha o que aqui diz Mateus 16, 21 ao 23. Mateus 16, 21 ao 23. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor? Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim dos homens. Por que Jesus chama Pedro de Satanás? Simplesmente porque Pedro queria que Jesus parasse de olhar para nós e olhasse para si. Irmãos, qualquer um aceitaria o conselho de Pedro. Tem pena de ti mesmo, você é um cara tão gente boa, vai sofrer desse tanto, você não merece isso, pensa em você. Sabe aquele problema no casamento? Aqui não tem isso não, mas que alguém diz: eu mereço ser feliz. Você quer separar por quê? Porque eu mereço ser feliz. Morra. Você vai ser feliz. O que ele está falando é o seguinte, queridos: o merecimento dele é meritocracia, o merecimento dele é busca, é hedonismo. E se para ele ser feliz ele tem que matar o outro, ele mata. Por quê? Porque ele vive em prol do eu. E o verdadeiro amor não está ligado ao eu, está ligado a nós. O pão nosso, Pai nosso. É isso que faz a diferença. Se nós não entendermos o fundamento do servir, nós vamos aprender a ser tarefeiro. Tem gente que é tarefeiro na igreja, mas não tem amor no que faz. Deus não quer o nosso trabalho. Deus não quer o que fazemos com as mãos, se Ele não tem, ou se aquilo que fazemos com as mãos não é uma expressão do coração. Dá para entender? Ele não quer o que fazemos com as mãos, se o que estamos fazendo com as mãos não brota do coração. As nossas mãos precisam ser uma expressão do nosso coração. Os nossos pés precisam nos levar aonde o nosso coração está palpitando. A nossa boca precisa expressar o que brota do nosso coração. Irmão, nós estamos muito equivocados com relacionamento, com vida conjugal. Nós estamos muito equivocados com vida congregacional. Nós estamos indo para a igreja igual vamos para um restaurante, uma pizzaria. A gente escolhe qual que é a melhor, e se servir a gente bem, a gente volta. E se servir a gente mal, a gente não volta mais. Afinal de contas, eu sou o cliente. Tá bom, no restaurante você é cliente, na pizzaria você é cliente. Aqui você não é cliente. Aqui não é do seu jeito, aqui é do jeito dele. E se nós estamos aqui como cristãos, pessoas que nasceram de novo, e eu estou falando agora sobre pessoas que nasceram de novo. Se você é visitante, está aqui pela primeira vez, não é para você. Mas se você nasceu de novo, você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Aqui nós não trabalhamos para você, nós trabalhamos para Ele. E o trabalho que nós fazemos para Ele vai reverberar em você. Isso significa que da mesma forma que nós vamos servir você, você vai nos servir. O que você tem é meu, e o que eu tenho é seu. Não é assim, não? Tem casamento que é assim: amor,
o que você tem é meu, e o que eu tenho também é meu. Dá para entender? Amor, o que você tem é meu, e o que eu tenho não é seu, é meu também. É quando o eu está na frente, é quando a gente acha que podemos ganhar em todas. No reino, irmãos, ganha quem perde. No reino, o maior é como quem serve, o primeiro é como o último. É o oposto, é a contramão de tudo que nós vemos no mundo. É o que a gente precisa entender como igreja, como relacionamento. E por que a igreja está vivendo dessa forma? Porque as famílias estão vivendo dessa forma. E por que as famílias estão vivendo dessa forma? Porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de Papai Noel, de gênio da lâmpada, da fada madrinha. Nosso relacionamento é o relacionamento do Dadá. Nós chegamos a Deus, se Ele tivesse terno, Ele colocaria a mão no bolso, que a gente ia saquear Ele. Tudo que Ele tem é seu, não estou questionando isso. Eu só estou questionando que tudo que Ele tem é nosso. Mas por que tudo que nós somos não é dele? Por que nós somos fortes em receber e fraquíssimos não dar? Porque nós não entendemos o espírito do reino. Por que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber? Porque quem vai receber está em necessidade, e quem vai dar já foi abençoado. É por isso que é melhor dar do que... Quem vai receber está em necessidade, e quem vai dar, irmão, já está em plenitude. É por isso que é melhor dar. Vamos lá, eu falei que não dá para falar tudo nessa noite. Então, Jesus viu Satanás em Pedro por cogitar as coisas do homem. As ações dos homens revelam em que natureza ele está fluindo. O foco de Pedro era que Jesus deveria olhar para si, ter compaixão de si mesmo. A repreensão de Jesus é porque no reino não vivemos pensando em nós. No reino não é sobre o meu lugar, é sobre o seu lugar. É onde eu saio do meu lugar para que você senta. Se o visitante chega, irmãos, e está cheio, você fica de pé, e ele senta. Se a comida é pouca, quem está trabalhando come por último, se sobrar. E se não sobrar, vai servir os visitantes. Vocês estão aqui? Não? É assim que funciona. Tá? Então, quando nos relacionamos por instinto, sempre vamos potencializar as nossas carências. Quando nos relacionamos por instinto, sempre vamos potencializar nossas carências, não nossos afetos. Sempre veremos, nos nossos afetos, sempre veremos a solução em pessoas. É isso. E não em sermos soluções, ou melhor, nas nossas carências, sempre veremos solução em pessoas, e não em sermos soluções para pessoas. Sua solução não está em pessoas, sua solução está em Deus. E pelo fato da sua solução estar em Deus, você não busca solução em ninguém, mas você se torna a resposta para alguém. Você sabia que o que Deus fez por nós, Ele não fez em nós? Sabia disso não? O que Ele fez por nós, Ele não fez em nós, Ele fez em Cristo. O que Ele fez por nós, Ele não fez em nós, Ele fez em Cristo. E o que Ele faz em nós, Ele não faz para nós, Ele faz para os outros. Tudo que Ele te deu em Cristo. Então você não é abençoado em você, você é abençoado nele. E quando você é abençoado nele, não é para você, é para o outro. Essa é a questão do reino, tá? Vamos lá. Quando passamos a viver por carência, deixamos de viver o nosso sacerdócio, deixamos de ser interlocutores, perdemos o propósito de viver entre e passamos a viver para. Preste atenção. Quando passamos a viver por carência,
deixamos de viver o nosso sacerdócio, deixamos de ser interlocutores, perdemos o propósito de viver entre, para viver para. Passamos a viver para. Sacerdócio não é para contemplar carência, não é para pensar em si mesmo. Talvez seja por isso que Deus disse à tribo de Levi, olha o que Deus disse para a tribo de Levi, Números 18, 20, disse também o Senhor a Arão, na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás, eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Estava falando do quê? Do sacerdote. Eu sou a tua herança. Diga comigo, o Senhor é a minha herança. Se você tem Ele, você tem tudo. Quem se humilha diante dEle, não vai se prostrar em nenhuma circunstância. Dá para entender isso? Se prostre diante dEle, para não se prostrar diante de ninguém. Servir não é se diminuir, servir é manifestar. Estão aqui não? Você não se diminui quando serve, você manifesta aquele que foi o maior de todos os servos. Quando nós não entendemos isso, nós achamos que servir nos torna menor. Irmão, você quer ver como é que a gente vive engano? Olha para mim. Você já esteve numa fila de um caixa, churrascaria, de um restaurante no aeroporto, sei lá. E quando você foi pagar, o cara da frente, a mulher da frente, sei lá, puxou um cartãozinho preto, que é conhecido como Black. Você quer ver o engano? Sabe qual que é o engano? Aí você tocou em alguém do lado e falou, aí tem, menina. Aí você olhou para o outro, puxou um cartão de poupança. Quando você vê alguém puxando o cartão da poupança, você fala o quê? Nós estamos tão equivocados, irmãos, que quem está pagando no Black, na maioria das vezes está pagando no crédito. E quem sacou da poupança está pagando no débito. Quem tem mais? Você está comendo para pagar depois, cara. E quem está pagando na poupança, está pagando agora. Mas a nossa cabeça, colocaram na nossa cabeça que o cartãozinho preto diz que quem tem. Sabe por quê? Porque a gente acha que o crédito é que nos faz ter. Você sabe como é que o povo era salvo na antiga aliança? No crédito. Eles acreditavam aqui para ser salvo lá na cruz. Então a salvação na antiga aliança, eles eram salvos por aquilo que iria acontecer. A gente da nova aliança não é salvo no crédito, a gente é salvo no débito. Eles tinham que olhar para frente para ser salvo, a gente tem que olhar para trás. Deus não trabalha com crédito, Ele trabalha no débito. Você está entendendo isso? Porque em Cristo você foi abençoado, em Cristo a dívida foi paga. Você só saca, porque já é seu. Cuidado, irmãos, para que o sistema do mundo não faça você cair na ilusão do Black. De boa, eu prefiro dar poupança. Eu tenho 27 anos de casado, é coisa minha, doutrina da minha religião, tá? Se escandaliza não. Eu tenho 27 anos de casado, nunca fiz uma compra no crédito. Minha religião, tá? Porque eu nunca concebi a ideia de comer para pagar depois, irmão. Minha religião, não tem pecado nenhum nisso, só na minha. Compro várias coisas no crédito, eu compro, mas comida minha cabeça não assimila. Você come agora para pagar mês que vem. Aí quando é mês que vem você tem que pagar o que você já comeu e vai ter que continuar comendo. Tome crédito de novo. No plano original, o homem se relacionava em sua plenitude. Após a queda, o homem se relaciona por suas carências. Relacionamento nunca foi sobre receber. Relacionamento sempre foi sobre dar. Sempre foi sobre ser doador. Sempre foi, irmãos. E é esse entendimento que nós precisamos restaurar.
Nosso relacionamento com Deus não é nós dando nada para Ele, é Ele manifestando o que Ele nos deu. E quando é que nós podemos ser doadores para o nosso cônjuge? Quando recebemos a consciência do quanto recebemos. E quando é que nós podemos ser doadores na igreja, no trabalho, no serviço? Porque Cristo nos serviu, e por Ele ter sido servo de todos, eu também posso ser, porque como Ele me serviu, eu estou apto para servir a outros. Mas se eu não tenho consciência de um Cristo que serviu, irmãos, eu não vou ter entendimento de servir. Ele era Senhor, mas viveu como servo. Você também é Senhor, mas deve se mover como servo de todos. Irmãos, seria muito fácil arrumar a igreja, mexer nas coisas, lidar com tudo, se nós entendêssemos isso, porque aí a gente não ficaria esperando que alguém fizesse. Tenho que fazer, eu vou fazer. Tenho que lidar, eu vou lidar. Tem um copo aqui no chão que o irmão não pegou, tem uma garrafinha, eu não tenho que esperar ninguém. Está aqui, eu estou vendo, dá para jogar no lixo, nós vamos jogar. Tem que arrumar, tem que lavar, tem que fazer a faxina, nós vamos fazer. Quando é que se gera essa consciência? Quando temos a consciência do Rei dos Reis, que veio à terra para servir. Colossenses 1:24 diz, Colossenses 1:24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Cristo e a igreja são um, são a mesma pessoa, irmãos, porque é um corpo. A igreja é o corpo de Cristo, então é a mesma pessoa. O que Paulo estava falando é: tudo que eu sofro por vós, tudo que eu sofro por vós, na minha carne, em favor do corpo de Cristo, que é a igreja, na verdade eu estou sofrendo por Cristo. Quando você sofre pela igreja, você está sofrendo por Cristo. Quando você está servindo a igreja, você está servindo a Cristo. É esse entendimento que nós precisamos desenvolver. Quando de fato entendemos que Cristo e a igreja são um, então passamos a amar Cristo no próximo. Se amamos Jesus, precisamos manifestar isso no próximo. Então, quando de fato entendemos que Cristo e a igreja são um, passamos a amar Cristo no próximo. Se não amamos ao nosso irmão que nós vemos, como amaremos Deus que nós não vemos? Deus não precisa de nada, mas nós suprimos necessidade, ou servimos a Deus quando suprimos a necessidade do outro. Como é que eu vou servir alguém que não precisa? Se Deus não precisa, como é que eu posso servi-lo? Porque Ele é servido através do necessitado. Ele é amado quando nós amamos. Ele recebe quando nós doamos. Mas como que Ele recebe se Ele não precisa? Porque Ele recebe quando nós damos para o necessitado. É como que, se nós damos comida para quem está passando fome, estamos saciando a fome de Deus. Tive fome e não me deste de comer. Irmãos, Deus não é gente, né? Não tem necessidade nenhuma. Mas quando suprimos a necessidade do próximo, é como se estivéssemos suprindo a necessidade de Deus. Não é maluco isso, irmãos? Você está vendo que aquilo que é espiritual é materializado, irmãos, no próximo, naquilo que fazemos. Nós podemos ver Deus na prostituta, no órfão, na viúva, o clamor daquele que está precisando. Isso não é só doando, irmãos, isso é orando. Você viu o que aconteceu em Metrópolis? Como é que nós podemos servir? De várias maneiras, orando, semeando. Mas o que nós não podemos é ser indiferente, porque você não está lá, e você não está lá porque você é melhor. Você não está lá porque a graça está sobre você, e não que não esteja sobre eles, mas a graça te guardou neste momento.
nem sempre é dando, irmãos. É por isso que a intercessão, a intercessão é uma expressão de amor. Porque tem gente que você ora por ela que ela nunca vai ficar sabendo. E por que você fez? Se ela nunca vai ficar sabendo e você não vai ganhar nada nisso. Por causa do amor. E o que é o intercessor? É alguém que fica entre. Ele é um intersexor. Ele fica entre. É como se ele fosse uma ponte entre céus e terra. Que o Senhor levante uma igreja intercessora, do órfão, da viúva, das nações. Escute, irmãos, nós precisamos orar pelo Brasil intensamente. Esse é um ano muito decisivo para a nossa nação. Deus vai fazer sim, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos dar uma resposta. Precisamos orar pelo Brasil, irmãos. Vamos lá. Segundo o dicionário, servir é trabalhar em favor de algo ou de alguém. Segundo o dicionário, servir é trabalhar em favor de algo ou de alguém, encarregar-se do funcionamento ou da atividade, é prestar serviço ou ajudar alguém, entre várias outras definições. Mas um significado que me chama a atenção e se alinha completamente com aquilo que a Bíblia demonstra sobre o serviço, foi o de se adequar à necessidade de algo ou de alguém. Isso é a questão de servir, tá? É demonstrar sobre o serviço o que significa se adequar à necessidade de algo ou de alguém. Muitas vezes ouvimos a frase: Jesus foi o maior líder que já existiu, mas também foi o maior servo. Eu não discordo dessa frase, irmãos, mas trocando apenas a conjugação, podemos ter uma visão completamente diferente. Jesus foi o maior líder que já existiu, porque foi o maior servo. Ele foi o maior líder que já existiu, porque ele foi o maior servo. É por isso que ele foi o maior. Ele não era maior pelo que ele fazia, ele era maior pelo Espírito que ele manifestava. E por que ele conseguia ser servo? Porque ele sabia quem ele era. Você sabe aonde está a disponibilidade no nosso serviço? Na nossa identidade. Por quê? Porque aquele que era maior viveu como se fosse o menor, sendo o Senhor de todos, se tornou servo de todos. Já imaginou, irmãos, uma igreja que está sempre pensando em servir o outro? Irmão, deixa eu contar um negócio para você, porque da minha igreja eu posso contar os meus pecados. Irmão, nós nunca tivemos estacionamento fechado lá, nós nunca tivemos. Nesse último salão que nós estamos, o estacionamento é fechado. Nos outros salões, os carros ficavam na rua, riscavam carro, roubaram carro. Nesse é fechado. O estacionamento nosso não é do tamanho da de vocês, mas cabe quase 80 carros. Irmão, a gente já teve que correr lá, porque 2 irmãos estavam com excesso de comunhão. Mais bonito, né, Karina? Homem e mulher, marido e mulher não brigam, irmãos, tem excesso de comunhão. Irmãos, teve que correr lá, porque os irmãos estavam se amando. Porque o irmão que estava arrumando os carros no estacionamento pediu para o outro estacionar, o outro não gostou e eles queriam se abraçar. Só lá, graças a Deus. Eu falei, rapaz, lá atrás o carro ficava na rua, agora vocês estão brigando por uma vaga. Eu falei para um rapaz, pega a minha. Porque lá eles deixaram vaga para os pastores, nós não pedimos. Quem toma conta do estacionamento deixou vaga para nós. Eu falei para ele, te incomoda? A minha vaga em reserva, pega a minha, pode você colocar lá. Eu não tenho problema de estacionar em qualquer lugar não. Quem sabe quem é, irmão, para em qualquer lugar.
Sabe o que eu entendi como pastor, irmãos? Que eu não acho que eu devo ter direito, mas eu não acho correto você achar que eu não tenho direito. Dá para entender ou não? Se eu acho que você tem direito do quê? Nada. Mas você achar que eu não tenho direito de nada, você está errado. Eu não vivo pelo meu direito, mas Deus honra quando você reconhece o direito daquele que ministra sobre a sua vida. Isso significa que eu não quero exigir, mas o fato de eu não exigir não significa que você não deve reconhecer. Hebreus 7:7. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Por que não diz que o menor é abençoado pelo maior? Porque ninguém é maior que você. Mas quem é superior a você? Só quem você reconhece. Hebreus 7:7 não diz o menor, o maior é abençoado pelo menor. Não diz isso. Diz que o inferior é abençoado pelo superior. E quem é superior a você? Eu? Não, quem você reconhece. Eu não reconheço ninguém superior a mim. Ninguém tem condições de abençoar você. Se você não reconhece ninguém sobre você, ninguém pode te abençoar. Pode parecer arcaico, antiquado, mas é um princípio. Quando o filho diz: benção, pai, Deus te abençoe. Por quê? Porque ele reconhece uma autoridade sobre ele, e a autoridade que ele reconhece, ele é abençoado. A unção que você respeita, é ela que você atrai. Eu não respeito a unção de ninguém. Você é o juiz iníquo e não vai atrair nada sobre a sua vida. Escute, o que você não tem, Deus depositou em alguém. E quando você não reconhece alguém, você não desfruta daquilo que está sobre ele. Eu não gosto do irmão fulano de tal. Apesar de Deus usar ele com cura, eu não gosto dele. Então não seja curado, ele não vai tocar em você. Eu não gosto do irmão, tá? Porque ele parece que é metido por causa do jeito dele. Deixa eu te falar, é que Deus deu o dom de adquirir riqueza para ele. E como você não consegue discernir, se não gostar, que é inveja, você não consegue desfrutar da unção que está sobre ele. Não, irmão, se dizer ai de mim, eu vou entender que é amém. Ei, eu não tenho tudo. O que eu não tenho, a Karina tem. E quando eu sento com ela, com Ademir, ou com outros, o que Deus deu porque ama, deu para você, para outro, não é só para essas pessoas. Não, eu estava conversando com o Marquinho, ele tem o que eu não tenho. Mas quando eu sento e ouço ele, com a minha alma aberta, eu desfruto. Cuidado com isso, cara. Tem gente que não entende, por favor. Parece que eu estou fugindo do assunto, eu não estou não. Tem gente que não entende, mas tem gente que está com a vida travada, porque não reconhece o seu pai e sua mãe como autoridade sobre a sua vida. Pastor, o senhor não sabe o que ele fez comigo, e nem você sabe o que Cristo fez por você. Porque seu pai, sua mãe pode ter feito sem conhecer o amor de Deus, mas você não tem como justificar, porque você conhece. Nós estamos esperando justiça do injusto, amor de quem não foi amado. Seu pai pode ter sido um copo vazio, mas você está encharcado com o amor de Deus. Deus te ama. Então peraí, meu pai não me amou porque ele não conhece o amor de Deus. Ele fez aquilo comigo, ele abusou o meu tio porque ele não sabia do amor de Deus, mas eu conheço, então eu posso perdoá-lo. Posso te falar uma coisa? Na Bíblia, olhe para mim, não tem um rebelde que Deus salvou.
Na Bíblia não tem um rebelde que Deus salvou. Porque Deus não quis salvar ou Ele não perdoa o rebelde? Porque às vezes a dureza de coração é tão grande que Ele não consegue dizer me perdoe. E sabe por quê? Você sabe por quê que a gente não consegue dizer me perdoe? Porque a gente não consegue entender o perdão que recebemos. Porque quem deixa de perdoar derruba a ponte que precisa passar por ela todos os dias. Quem não consegue perdoar derruba a ponte que precisa passar por ela todos os dias. Na antiga aliança, o homem precisava perdoar para ser perdoado. Na nova ele perdoa porque já foi perdoado. Eu não perdoo para ser, eu perdoo porque eu fui. Que isso, irmãos? Nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos entender o nosso valor, precisamos entender por que Deus nos estabeleceu, precisamos entender o sacerdócio. Irmão, você já imaginou uma mulher que está pensando no marido dentro de casa, e o marido que está pensando na mulher, o casal que está pensando nos filhos, e os filhos que estão pensando no pai? Como é que essa família vive? Você já pensou uma igreja, irmãos, que todo mundo está pensando, deixa eu chegar mais cedo, porque se alguém precisar que eu faça alguma coisa, e o outro também pensa, eu chegar mais cedo, porque vai que precisa de mim. Mas no final chegou todo mundo mais cedo. Ah não, hoje eu vou chegar um pouquinho mais tarde. O outro diz, eu também. O outro pensa, fala, eu também. No final chegou todo mundo, a igreja estava fechada. Eu vi uma história uma vez, irmãos, de um rapaz que foi morar, se eu não me engano, no Canadá. História real. Ele foi morar na casa de alguém lá. E no Canadá, Canadá não faz frio, né, irmão? Vem feito aquilo ali, né? Pensa num lugar que é frio. E ele chegava cedo na empresa, o rapaz, ele pegava carona, né, com o rapaz para ir para a empresa. Os dois trabalhavam na mesma empresa. E o rapaz colocava o carro lá longe no estacionamento, com um monte de vaga perto da porta de entrada. E passou uma semana, passou duas. Teve um dia que o rapaz aguentou, falou, você não chega mais cedo? Não tem vaga lá perto da porta? Ele falou, tem. E por que você não estaciona lá? Ele falou, porque como eu cheguei mais cedo, eu tenho condições de andar e ir com calma até lá. Mas quem chegou em cima do horário, precisa deixar o lugar para ele, para que ele fique mais perto da entrada. Mas como eu cheguei primeiro, o melhor lugar. Nós não entendemos nada, irmão. Nós não entendemos nada. O que é isso? É o reino. É o entendimento, irmãos, de quem nós somos. Por que nós nos comportamos como nos comportamos? Por causa do entendimento que temos acerca de quem nós somos. Não sabemos quem nós somos. Não sabemos da realeza, da grandeza, da beleza, da singularidade que existe dentro de cada um de nós. Você não sabe o potencial que está dentro de você. Por quê? Porque desconhece a identidade e fez da personalidade a sua identidade. Eu não sou o que eu passei, eu não sou o que fizeram comigo, eu sou o que Ele diz que eu sou, eu tenho o que Ele diz que eu tenho, eu estou aonde Ele diz que eu estou, eu vou viver a plenitude de Cristo na terra. Eu não vou ser um eco do meu passado, eu não vou ser um eco dos meus traumas, eu vou ser a voz de Cristo na terra. Que quem se encontrar comigo possa dizer, eu me encontrei com Cristo. É isso que faz a diferença. Eu me encontrei com Ele, e a minha família percebeu, e a igreja está percebendo, e o mundo vai conhecer. Você já parou para imaginar, irmãos, quando Jesus saiu da casa de Zaqueu? Zaqueu te roubou. Os caras falaram, aquilo é um safado. Pois é, ele está pagando todo mundo com juros. A fila
Se eu defraudei alguém, e por ser coletor de impostos ele tinha defraudado. Quantas pessoas ele tinha, quantas pessoas que foi atrás dele, Quando Cristo entra aqui, irmãos, por mais que as pessoas à sua volta não vejam, não saibam o dia que ele entrou, mas vão perceber que ele entrou. Eu quero encerrar, o pessoal do louvor pode vir, por favor. Olhe para mim. Mais uma vez, eu quero falar aqui, rapidamente. A mulher, a esposa de Smith Wigglesworth, Polly era o nome dela, que quando casou com ele, ele era grosso, igual um dedão destroncado. Ele proibia ela de ir para a igreja, e ela, fugia e ia para a igreja. Um dia, no inverno, ela foi para a igreja, irmãos. Quando ela chegou, a porta estava trancada. Ele não deixou ela entrar. Ela dormiu no batente da porta numa noite de inverno. E 5 e pouca da manhã, Smith levantou para ir trabalhar. Quando ele abriu a porta, ela levantou do chão, se arrumando, e falou: bom dia, amor. Não saia sem eu preparar o seu café. Não, o nome dela não era Amélia, era Polly. Oi, amor, não saia sem que eu prepare o seu café. Ele faz assim, ela passa indo para a cozinha, e ele parado olhando para ela e diz para ela: por que você não sente por mim o que eu sinto por você? Porque eu não posso dar o que eu não tenho. Ninguém pode tirar ódio de onde não tem. Ninguém pode tirar vingança de onde não tem. Pastor, eu não aguentei, eu explodi, porque tinha uma bomba aí dentro. Se não tivesse bomba, não tinha explodido. Ninguém consegue te tirar do sério, irmãos, quando você está vivendo o reino de Deus. Eu sei que a gente cria doutrina para tudo. Eu sei que a alma do homem grita quando ele se sente humilhado: eu sou homem. Mas você não é mais homem do que Jesus, cara. É o que a gente precisa entender. Você não deixa de ser um homem porque você perdeu na discussão. Você sabia que na luta entre o homem e Deus, vence o vencido? Na luta entre o homem e Deus, vence o vencido. Quer ganhar com Deus? Deixa Ele te nocautear. Depois que Jacó lutou uma noite inteira, ele saiu dizendo: ganhei. E o anjo rindo e disse: mas quem saiu mancando foi você, não foi eu não. Venci mancando. Mas quem saiu mancando foi você. Porque na luta entre o homem e Deus, vence o vencido. Uma vez eu estava assistindo Jorge Linhares. Ele dizia assim: quando eu era jovem na minha igreja, escute, irmãos, é a história dele, não estou criando doutrina não, tá? Ele falou: na minha igreja, quando eu era jovem, quando meu pastor estacionava o carro, eu ia pegar a bolsa dele. Aniversário do meu pastor, eu não tinha dinheiro para dar presente, eu dava um par de meia. Jorge Linhares. Sabe como é que eu era chamado dentro da igreja? Puxa saco. Ele falou: hoje eu sou pastor da Batista Getsemane. Não tem um culto de domingo que eu não saio de casa da igreja com presente. Eu plantei. Eu plantei. O seu futuro está escondido no seu presente. O seu presente pode estar escondido no seu passado, mas se o presente está ruim, pare de reclamar e muda a semente.
Quem não faz, vai achar que quem faz é puxa-saco. Mas quando você faz com honra, com reconhecimento, porque eu respeito sobre o que está sobre você, sobre o Senhor, sobre a senhora, eu quero respeitar isso, porque você está construindo o seu futuro. Tem coisas que nós não entendemos, irmãos, mas nós estamos construindo um futuro. É um caminho profético. Deus é testemunha do que eu vou falar, irmãos. A minha maior guerra, quando eu falo guerra, não é que é difícil eu fazer. Quando eu falo que guerra é porque eu quero crescer. Eu não me lembro, posso estar exagerando, irmãos, mas eu não me lembro um dia que eu não oro dessa forma. Deus, me ensina a servir minha esposa. Me ensina a servir minha filha. Porque de nada adianta eu subir aqui, vocês veem como um homem de Deus, mas eu não poder ser um homem de Deus dentro de casa. Eu não quero ser um homem de plataformas. Eu não quero ser um homem reconhecido fora, se eu não tenho um fundamento dentro, porque aí eu vou estar sendo hipócrita. Minha filha tem 22 anos, mudou para Campinas com a gente. Ela poderia ter decidido ficar em São Paulo. Ela tem 22 anos. E sabe de uma coisa? Se ela falasse, pai, eu não quero ir, eu não levaria. Não posso obrigar. Mas esses dias nós estávamos ceando na varanda da nossa casa. Eu falei para ela, filha, você lembra quando você era adolescente, sua cabeça estava virada, e eu chamei você para jantar comigo? Ela era adolescente, perdida na sua identidade. Eu falei para ela, você lembra quando o papai falou que deixaria o ministério por causa de você? Ela falou, eu lembro. Eu falei, hoje eu estou colhendo. Você deixou tudo que você amava por causa de mim. Ela começou a chorar. Ela sabe que ela não mudou para Campinas porque ela era obrigada. Ela tinha a casa da avó para ficar, ela tinha a casa da tia para ficar, mas ela veio porque ela ouviu a voz de Deus falando, vai. A única igreja que ela conheceu na vida dela foi a igreja em Carapicuíba. Ela nasceu lá, mas ela está comigo. Isso me dá um respaldo, Wesley. Isso me dá uma autoridade, porque o seu dom pode se manifestar de qualquer forma, mas a sua autoridade não. Tem gente que tem poder, mas não tem autoridade. Tem gente que flui num dom, mas não tem fundamento. Se coloque de pé, por favor. Pastor, eu não sou um bom pregador. Noé também não era, Wesley. Noé pregava ruim demais. Noé era um péssimo pregador. Como é que o senhor sabe? O cara passou 100 anos pregando e não ganhou uma vida. Esse cara pregava ruim. Pensa num cara ruim de mensagem. Mas no dia do dilúvio, a família dele entrou na arca. O senhor quer dizer com isso? Você pode não ser um bom pregador, mas que a tua família entre na arca. Você concorda com isso? Que o Senhor nos dê um coração de servo. E um coração de servo é um coração dele. Não é um coração que faz, é um coração que manifesta. Não é um coração que faz, é um coração que manifesta. Não é acerca de um serviço, é acerca de uma pessoa sendo expressa através do que eu estou fazendo. Eu declaro uma igreja serva. Eu declaro uma igreja de reis e sacerdote, mas com coração de servir. Eu declaro uma igreja que vai aprender a servir com excelência. Vai servir com excelência. Terão pessoas em todos os ministérios servindo com alegria, com prazer. Erga suas mãos, feche os olhos. Se renda ao Senhor, se renda ao Senhor, se renda ao Senhor, se renda a Ele, se renda a Ele. Você pode declarar para Ele nessa noite: me ensina a servir, me ensina a servir. Olhar me consumir.
sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente como uma entrega, vem. Eu sou todo. Se você quiser sair do seu lugar, vem. Apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Não sai do seu lugar, se quiser vem aqui, pode vir, pode vir, pode vir. Você não depende de ninguém para isso, não. Fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, e queimou todos os outros amores. Amores, eu ainda tenho. Quero ouvir sua voz. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. E nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Feche teus olhos. Eu quero que você, neste momento, só se você quiser, claro, faça uma oração de entrega ao Senhor. Diga para Ele: eu estou disponível. Eu estou disponível, Senhor. O Senhor pode fazer o que quiser em mim e através de mim. O Senhor pode fazer o que quiser em mim e através de mim. Em mim e através de mim. Eu estou disponível. Eu estou disponível. Eu estou disponível. Vamos, 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 vamos. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Durante muitos anos você fugiu. Hoje Ele está te falando: eu quero de volta. Eu quero de volta. Eu quero de volta.
ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. E o céu começa a se abrir, e toda a terra se dobrou a ti. E Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. E leva-nos em tuas mãos, e pelas portas da cidade, e na nova a noiva vai entrar. E o céu começa a se abrir, e toda a terra Se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio. Nos buscar. E leva-nos Em tuas mãos, pelas portas da cidade. e na nova Jerusalém, a noiva. vai entrar. Em uma só voz, todo mundo cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tu és santo, santo, e santo é o Senhor. E tu és. Pega tuas mãos e declare, E declare, Santo, Santo, Santo. E tu és santo, Eu declaro um tempo novo sobre a tua vida. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Eu profetizo sobre a sua vida que você está entrando em novos lugares, em novas dimensões, em novas realidades.
Eu declaro um entendimento novo para um tempo novo. Eu declaro cadeias e fortalezas sendo quebradas pelo poder de Cristo Jesus. Você vai andar em uma nova velocidade. Você vai andar em uma nova realidade. Em nome de Jesus, eu declaro que você é sarado, que você é curado pelo poder de Jesus Cristo. Que toda doença, que toda enfermidade sai do seu corpo agora, agora, agora. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre você. Quantos recebem essa palavra? Aplauda o Senhor e renda louvores a Ele.